Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Quero convidar você a ficar em pé, para louvarmos o Senhor Jesus. Bom dia para você também que está em casa, e que você seja muito abençoado com toda a nossa programação, com os louvores, com a mensagem. Como eu sempre peço, não vou cansar de pedir isso aí em todas as programações, todos os cultos, para você compartilhar o link, e abençoar seus amigos, seus familiares, pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus, pessoas que precisam do Senhor Jesus. Amém? Então vamos louvar e adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Vamos ser simples como Jesus, puro como Jesus, humilde como Jesus, manso como Jesus, simples como Jesus é. É difícil, mas é possível. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. Um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Como Jesus, apenas como Jesus, eu quero ser, Senhor. Quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E
ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser como Jesus, apenas como Jesus, oh, oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, oh. Enche nosso coração com a tua presença, com o teu ser, Senhor Jesus. Eu quero apenas ser como tu, Senhor Jesus. Coloca mais humildade no nosso coração, coloca mais mansidão no nosso coração, Senhor Jesus, para tentarmos ser apenas um pouco como tu, Senhor Jesus. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que há barreiras, há coisas que vêm na nossa vida que às vezes quer nos impedir de ser como tu, Senhor Jesus. Mas eu quero ser apenas ser simples como tu, Senhor Jesus.
apenas como Tu, Senhor Jesus. No meu trabalho, na minha faculdade, na escola, no lugar que eu esteja, Senhor Jesus, eu quero ser como Tu, Senhor Jesus. Eu quero que as pessoas Te enxerguem, Pai, em mim. Senhor, santo como Tu. Louva o Senhor Jesus, igreja. Puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Louvado seja Teu santo nome, Senhor Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
voz, igreja, bem forte, bem forte. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pode ser melhor e mais forte, vamos louvar. Quão grande é o meu Deus, aleluia. Grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Louvamos e adoramos o teu santo nome, Senhor Jesus, aleluia. Poder sentar, igreja. Nós temos um eixo direcionador.
as Sagradas Escrituras. E os preceitos das Sagradas Escrituras nos ajudam a nos tornarmos equilibrados. Então, vamos ter agora uma interação absoluta. Deus quer que nós vivamos, e vivamos de forma intensa. Então, eu espero em Deus que, com a sua unção, que com a sua direção e, acima de tudo, sobretudo, com a sua autoridade, esse seja um tempo terapêutico e abençoador para todos. Amém? Nós somos criaturas emocionais e espirituais, que ferimos e amamos. Então, nós precisamos de ajuda para o nosso coração. Como que Deus cura as feridas? Certamente não é eliminando-as, por mais que lhe imploremos isso. E o sofrimento emocional, ele é inevitável, infelizmente. Deus cura a dor emocional. E os seus métodos nem sempre são aqueles que você pede, que eu peço. E podem lhe causar surpresa. E o sofrimento, ele é uma força poderosa. E nós não conseguiremos evitá-lo, mas poderemos escolher a direção em que ele nos levará. Então, ou deixaremos a dor nos isolar e nos empurrar para a solidão e para a amargura, ou decidiremos nos fortalecer com o sofrimento para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E nós poderemos escolher a segunda opção. Embora carregaremos cicatrizes no coração. Então, nós precisamos fazer uma faxina no nosso passado. Quebrar alguns grilhões, algumas reminiscências amargas. Eu faço uma pergunta. Você foi machucado? Você foi machucada? Você carrega dores na sua alma? Então, prossiga, porque todos nós temos essas dores na nossa alma. Todos nós. Então, prossiga. Nós vamos buscar nas Sagradas Escrituras uma luz para iluminar os recantos mais obscuros do espírito humano. Se você tivesse que contar uma história da fidelidade, da provisão, da proteção e do poder de Deus na sua própria vida, o que seria? Davi vai nos contar a sua história. E o tema para o sermão desta manhã é prossiga. É um título convidativo. Mas Davi, provavelmente, ele tem muito a dizer sobre prosseguir. Todos vivemos diariamente o desafio de prosseguir. A pergunta é, como? Como é que a vítima vai reagir após a injustiça sem se tornar amarga? Como é que alguém vai prosseguir quando o fundamento ruir? Então, alguns princípios das Escrituras que certamente nos servirão de socorro. E eles são extraídos da vida de Davi.
durante um período em que ele se achou incapaz de escapar em tempos difíceis. Então, eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos ler os 20 primeiros versos. E se você já vai encontrando, já vai colocando-se em pé, por favor. Davi destrói os amalequitas. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram, até não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás e a tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? Respondeu-lhe ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esta tropa. Então, descendo, o guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou,
senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos e o levaram diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Você pode tomar assento. Davi e seus companheiros de guerra estavam retornando de uma batalha. Exaustos, sujos e ansiosos para chegar em casa. E eles se deparam com uma cena que tirou-lhes o fôlego. Onde uma vez havia a sua própria aldeia, tranquila, eles não encontraram nada além de ruínas em chamas. Suas esposas e filhos sequestrados pelo mesmo inimigo que havia queimado suas casas. Suas primeiras reações. Nós lemos no verso 4. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Ruim o bastante, mas ainda iria ficar pior. Você já viveu situações assim na vida? Está ruim. Só que ainda fica pior. Então, sentindo as consequências amargas daquele choque, os próprios homens de Davi se voltaram contra ele. Às vezes acontece o mesmo na família, na igreja. E murmúrios sobre um motim começaram a surgir entre os soldados. E nós lemos no verso 6 que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Pois todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. As palavras escritas aqui, muito se angustiou, sabe o que elas representam? Uma profunda aflição, uma intensa depressão, desespero extremo. Naqueles momentos de agonia, ele deve ter se desesperado. Você já se sentiu assim também? Eu já me senti desesperada, com vontade de desistir por uma situação familiar vivida. Mas não o fiz. Assim como também Davi não o fez. Agora, eu quero que você leia junto comigo o verso 6. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi ficou só e deu a si mesmo uma boa lição. Davi ficou só e deu a si mesmo uma boa lição. Emil Brunner escreveu que assim como o oxigênio está para os pulmões e o sangue, a esperança está para a alma. E Deus é a nossa
esperança. Nada fomenta o ânimo, a coragem, como um entendimento da graça de Deus. Então, uma pequena visão de Deus não gera ânimo, coragem. Mas um Deus grandioso se traduz em ânimo, em coragem. Agora, nós também somos contristados, magoados, ficamos entristecidos. Nós também temos marcas de tristeza em nossas vidas. Momentos onde o nosso coração é contristado por situações que nós passamos e enfrentamos quando falamos de circunstâncias. Mas como meu pai costumava dizer, Davi derramou o seu coração diante do Senhor. Nilson Negrão, senhor Nilson Negrão. Meu pai, ele alegrava-me com a sua presença. Meu pai, ele transformou-se em exemplo. Ele era forte de um jeito constrangedor. E ele ensinou-me a viver e amar a Deus. Por ora ficam as lembranças tão especiais e a certeza de que tudo valeu a pena. Enfim, já passou mais de uma década. Mas Davi, ele ajustou as coisas com Deus. E isto o ajudou a encarar as circunstâncias e a contorná-las. Ele não se rendeu aos tempos difíceis. Agora, a gente fica com a pergunta, como que ele prosseguiu? Como? Recusando-se a se concentrar apenas na situação presente. Nós lemos a história aqui de Davi e eles queriam apedrejá-lo. Vamos pegar a história de Jó. Os amigos de Jó, por não entenderem o contexto, eles acusaram Jó. E o que aconteceu? Jó tentou se defender e não conseguiu. Porém, quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E quem criticou Jó teve que voltar a ele e pedir oração. Porque Deus defende a nossa reputação. E nós não precisamos ficar desesperados. Consciência tranquila é o melhor travesseiro. Consciência tranquila é o melhor defensor. Se as pessoas estão falando de você e você tem a consciência de que não deve, calma. Quem nos acusou um dia vai ter que voltar a nós e reconhecer quem somos e dar graças a Deus pela nossa vida e mudar de opinião a nosso respeito. O que acontece quando ficamos presos ao sofrimento presente? De duas, uma. Ou culpamos alguém, o que facilmente pode nos tornar amargos, ou afundamos na autopiedade, o que nos paralisa,
nós não vamos conseguir prosseguir em nossas vidas enquanto nós concentrarmos toda a nossa atenção em nossa dor presente. Veja o que Davi fez. Em vez de revidar ou se recolher em um canto e lamber as feridas, Davi lembrou-se de que aquilo, até mesmo aquilo, poderia ser revertido. Então, contundido e ensanguentado, Davi encarou a luta de frente. E ele se recusou a deixar de lutar. E a vitória começou naquela mesma tarde. Eu vou repetir algo. Nós nunca vamos conseguir prosseguir em nossas vidas enquanto concentrarmos toda a nossa atenção em nossa dor presente. Nós lemos no verso 6 que Davi recobrou o equilíbrio. A fidelidade de Deus no passado é motivação no presente para prosseguirmos para o futuro. Senhor nosso Deus, te abençoe e faça desta palavra uma grande âncora na sua vida. Senhor Deus nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Fica em pé, vamos orar e aplicar essa palavra. Entendo assim também. Graças a Deus pela palavra, sabemos e conhecemos a história, um homem com intimidade com Deus, com profunda intimidade, mesmo em situações tão desesperadoras, você recorre ao Senhor. Digo isso também por experiência ou experiências pessoais. Se você olha para a palavra de Deus lá em Filipenses, vai ver que o apóstolo Paulo também vai mencionar isso. E era uma pessoa que passou por crivos muitos difíceis, mas não negou a sua fé. Prossigo para o alvo, que é o Cristo Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, nos prossigamos e vamos orar, então, nesse sentido, pedir que o Senhor nos ajude. Independentemente das coisas que estão acontecendo, que possam acontecer, nós vamos prosseguir em Cristo Jesus, porque dele vem a nossa vitória. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças te damos, Pai. O Senhor mesmo nos deu a condição de prosseguir. O próprio Senhor Jesus, naquela noite em que ele foi traído, antes ele orou ao Senhor, dizendo: se for possível, passe esse cálice, mas se não, faça-se a tua vontade. Ele prosseguiu, foi na cruz do Calvário, sofreu ali, morreu, ressuscitou por mim e por cada um de nós que estamos aqui nessa casa de oração e aqueles que estão ouvindo também, Senhor Jesus. Tudo isso nos dá condições de termos uma visão clara da Tua graça, do Teu poder, do Teu Espírito, que nos impulsiona para frente, nos impulsiona a nossa caminhada até o dia do Senhor Jesus. E nós clamamos, Pai. Então eu oro nesse momento, aquele irmão, ou aquela família, aquela pessoa que está agora em conflito com alguma situação na sua vida, precisando ser motivada pela Tua graça, Tua palavra, que haja agora, Pai, essa ação do Teu Espírito, e nós Te daremos a glória e a honra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus.